As mulheres estão ocupando cada vez mais espaço. Estamos aprendendo que a união faz a força. Porque todas juntas somos fortes. Pode até parecer clichê, mas o conceito vem movimentando o surgimento de diversos coletivos femininos, com o objetivo de fortalecer, dar visibilidade e representatividade à mulher nos mais diversos movimentos sociais, culturais, artísticos. Exatamente. Sabendo da importância desses movimentos, o Porto Iracema fez a convocatória Poéticas do Feminino, com o intuito de trocar experiências com esses coletivos e desenvolver ações com foco na mulher. Poéticas do Feminino é o assunto do Roda de Mulheres de hoje. Vem pra roda com a gente. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Roda de Mulheres. Tudo bom, Camilinha? Hoje aqui no Porto Iracema. Muito obrigada por receber a gente aqui. Obrigada. Bem-vindas, né? E apresentando aqui as meninas, aproveitando, estamos recebendo Natália Escócia, produtora cultural do Porto Iracema das Artes, e também a Mona Gadelha, coordenadora do Laboratório de Música, também do Porto Iracema das Artes, para estar tratando desse tema tão interessante, tão legal, e que chegou esse ano também ao Porto Iracema, né, Lana? Que são os coletivos femininos, né? Que agora as mulheres resolveram se unir, nós mulheres resolvemos que a união faz a força, né? Descobrimos. E eu queria que vocês assim, falassem um pouco a respeito desses coletivos, como é que vocês enxergam isso, né? O tema do Porto Iracema este ano é Poéticas do Feminino. Quer dizer, a escola, né? A Escola Porto Iracema, que reúne os laboratórios de criação das 5 linguagens e os cursos básicos, anualmente trabalha com um tema, desenvolve um tema. Ano passado o tema foi Utopias, né? E esse ano é o Poéticas do Feminino, que é uma questão eminente, uma questão que está na ordem do dia, né? Que é muito importante a gente trazer para a escola, né? Toda essa reflexão acerca da situação feminina, da condição feminina, da possibilidade da mulher ocupar mais espaços, né? Claro que a gente está ocupando, aqui somos 4 mulheres ocupando nosso espaço muito bem, mas ampliar, né, de uma forma coletiva. E a Natália, que está trabalhando também muito com os coletivos, ela pode falar melhor desse ambiente dos coletivos. Na verdade, quando o Porto Iracema, com esse tema, né, Poéticas do Feminino, desde o meio do ano, né, maio, a gente começou a pensar, abril, maio, por ali, que é quando as aulas do Porto Iracema começam, como a gente podia fortalecer, né, esse movimento de coletivos femininos que a cidade tinha, mas que assim, mas como uma escola de artes podia fortalecer esses movimentos, né? Já que os movimentos de coletivos no geral estão crescendo, né? Cada vez mais, e os coletivos femininos aonde estão, né? Como é que o Porto Iracema pode ajudar, contribuir, enfim, com esses coletivos. Então o Porto convocou, né, fez uma convocatória de coletivos femininos, a gente divulgou nas redes e foi em junho que a gente fez esse encontro. E assim, apareceram coletivos da cidade inteira, né, do coletivo de mulheres torcedoras, passando pelo coletivo de mulheres do grafite, indo para mulheres da música, rock, né? Passando as mulheres do rock. Ou seja, não é só coletivos ligados à arte, mas também coletivos que trabalham social, questão social. Tem um trabalho social, social, mais né? ampla, né? E aí apareceram muitos coletivos. Teve um, inclusive, que fala sobre saúde da mulher, que é o coletivo Gaia, que trabalha com humanização, né, do parto, com jovens do SUS. Enfim, e aí um outro Princesinha de Favela, que trabalha também falando sobre essa questão do empoderamento feminino dentro das suas comunidades. Então esses coletivos, né, coletivo de mulheres da imagem, que são mulheres da literatura também, né? Mulheres da literatura, o coletivo Minimosine de mulheres que escrevem, enfim, então apareceram todos esses coletivos de professoras da UES. E aí a gente, dentro dessas conversas, né, aconteceram duas grandes conversas, 2 grandes encontros,
E aí o Porto Iracema quis ouvir esses coletivos para saber como é que o Porto podia fortalecer, né, Isso esse dentro movimento. de um momento onde esses movimentos, onde nós estamos num momento de debate sobre o nosso lugar na sociedade, né? Então, abrir espaço para esses coletivos trouxe uma série de coletivos que desconhecido de muita gente, né? E mostra como as mulheres estão se organizando, né? Inclusive tanto no país dentro todo, como né, fora Carol? da É um movimento comunidade. nacional. A gente percebe isso, desde Internacional, internacionalmente, mas no Brasil também a gente percebe uma proliferação, né, de coletivos, de mulheres que estão se reunindo em torno de várias questões, questão da política às artes. E isso é um fenômeno muito e na interessante periferia, e que acho que necessário, né? está efervescendo bastante esse movimento na periferia, entendeu? Inclusive teve os movimentos das princesinhas, que eu acho muito interessante esse movimento das meninas, que é dentro da favela, entendeu? De empoderamento dessas mulheres dentro da favela, né? E que elas estão levando para dentro de casa também, trabalhando com a família, trabalhando com as mães, que tiveram uma outra educação e que a partir desses movimentos já começa a se ter uma outra visão do que é realmente um feminismo, né? Assim, essa questão do próprio corpo, né? De onde está esse corpo feminino, aonde é que ele está, onde é que ele pode atuar, né? Essa questão dos coletivos, ela vem muito daí, né? De se conhecer e de dizer onde é que eu estou, né? Onde é que as mulheres estão, onde é que as mulheres estão atuando, né? São nas gestões, na música, na saúde. Como é que essas mulheres podem se fortalecer e se juntar, né? Se unir para poder ter uma atitude política sobre seus corpos, sobre suas artes, sobre sua música. Enfrentar as né? dificuldades, né? Ter acesso à informação, à cultura e à arte, né? Também. E eu acho que é muito interessante também, como a Natália estava falando, que num desses coletivos, acho que no Princesinha, né? Uma das integrantes é a primeira mulher da casa a estar na universidade, a ter acesso a esse debate, né? Então, é mais enriquecedor ainda porque ela leva para casa, ela leva para a comunidade essa discussão, né? Que não é uma discussão fácil para quem não está inserido ali, porque, por exemplo, pessoas de outras épocas, né? As mães, as avós, as tias, os pais, o tio, enfim, né? Que, por exemplo, tem muita a cultura também da sensualização dos corpos, né? Em todos os lugares, mas na periferia também. Então, leva esse debate para dentro e você está fortalecendo aquilo ali dentro daquela comunidade, né? Porque você ter acesso a isso na televisão ou ouvir alguém falar é uma coisa, você inserir dentro do seu lugar, né? Eu acho muito interessante, assim, desde que a gente fez os encontros, a Mona também estava junto nessas reuniões, é muito potente. Acho que essa é a palavra. Esses encontros são potentes, porque a gente vê os encontros que acontecem, as transversalidades, a horizontalidade de estarmos todas num lugar falando sobre saúde da mulher, falando sobre arte, falando sobre formação. Então, e passando informação entre nós mesmas, né? Então, é um lugar só de mulheres, foram encontros potentes e desses encontros surgiram vários encontros entre os próprios coletivos, né? Já saíram dali combinando coisas de formações ou de falas entre uns coletivos e outros. E combinando com o Porto Iracema como é que podiam usufruir do espaço, como é que podiam usufruir para estarem presentes ali naquele espaço que é nosso, né? Que é nosso, inclusive que é gerido por uma mulher, que tem uma equipe de mulheres muito forte, né? Lá dentro. Presença feminina então é uma forte. presença feminina muito forte lá dentro. Então é isso, assim, acho que a palavra é potência, os coletivos, esse boom dos coletivos femininos e dos coletivos de periferia, é uma questão mesmo para se redefinir, para se impor e para dizer estamos aqui, e é uma potência muito grande. E quando esses coletivos se encontram, né, o atravessamento de informações e de pessoas diferentes, de mundos diferentes, de óticas diferentes de mundo, enfim, é uma potência bem... Eu vejo essa questão desses movimentos coletivos, não só no Brasil, como no mundo inteiro, como uma potência muito grande. E o que é mais interessante também, que a Mona estava até colocando, que é a questão da organização, como eles são organizados esses movimentos, né? Então, assim, o grupo das roqueiras, o grupo, elas conseguem a primeira se vez que eu organizar fui assistir o festival Girls to the Front, que a Joyce que faz,
mais a equipe, né? mais um grupo de meninas. Eu fui assistir no Casarão do Benfica, fiquei muito impressionada, porque é uma iniciativa totalmente independente, né? Elas conseguem recursos da forma possível, fazendo cotas e colaboração de amigos e vendendo camisetas, vendendo produtos. E eu fiquei muito impressionada quando vi tudo montado, sabe, um evento funcionando de uma forma muito bacana, todo mundo se divertindo, muitas mulheres no palco, né? E ela vem repetindo essas ações, esses eventos. Então, eu fiquei muito empolgada. É como a Natália falou, é muito fascinante a gente ver esses encontros. E né? os intercâmbios também. Sim. Por exemplo, no caso das meninas, elas trazem pessoas de fora. Trazendo pessoas de fora, E acaba sim. ali se juntando e fazendo e trocando ali as vivências, as experiências. Né? É porque essas ações independentes, elas são muito interessantes, porque a gente vive dentro de uma indústria cultural, né, que é avassaladora, e aí as pessoas começam a fazer suas ações independentes, seus eventos, suas coisas, independentemente dessa grande indústria. Depois até aderem também à indústria, depois a coisa, quando dá certo, também, né, acaba se fortalecendo, entrando no mercado, mas é muito interessante essa possibilidade, né, de você ver, acompanhar o desenvolvimento desse processo de novos artistas, de novas empresárias, de novas mulheres, novas produtoras. É porque potencializa não só a questão do empoderamento, né, delas mesmas, mas também cada lugar onde elas estão se inserindo é fortalecido, né? Por exemplo, a gente percebe um movimento muito grande de feiras onde os principais expositores são mulheres, empreendedoras. Sim. Então é um movimento que ele está indo para tem diversos braços. É muito legal, assim, eu posso fazer, né? Vem lá do punk, do it yourself, né? Faça você, faça lá. É bem interessante isso, né? Você pode fazer. Dá para fazer. Ao invés de ficar reclamando muito, ficar aí no Facebook brigando, pode fazer coisas muito legais, né? Eu tenho visto também, Camila, muitas feiras, né, com produtos muito bacanas de design, de roupas, de alimentação. E há uma organização delas mesmas também, né? Tem uma feira que é a Mana Mana, que é justamente de mulheres também, né? A pessoa que gerencia, digamos assim, porque já se transformou no coletivo. Mas tem um grupo que se fortalece, que chama outra mana que acha que cabe ali dentro, né? Então, há esse fortalecimento de si, né? De nós, mulheres, no caso, mas também de onde nós estamos inseridas, né? Tipo, ganha todo mundo, na verdade, né? Essa história do ganha todo mundo, inclusive, é o ambiente onde tem muitas mulheres, né? Porque eu me lembro que uma das falas das meninas do Girls to the Front, que é o festival que elas fazem de rock, underground, elas disseram que o primeiro que fizeram, elas se sentiram tão bem ali na frente do palco, dançando, porque só mulheres estavam produzindo, porque muitas mulheres tinham aderido e foram para o evento e não se sentiam em nenhum momento tolhidas ou com vergonha de dançar ou com medo de que algum homem chegasse ali para fazer algo. Então eu acho que é isso, assim, a sensação da liberdade. A sensação também, da liberdade. Né? Aproveitando para coletivos divulgar, têm isso. Agora no início de setembro vai ter o dia 8 Festival de setembro. de Hip Hop, né, dia que 8 é na Paraíba. Né, que a Carolina Rebouças vai participar. Carolina, maravilhosa. Então é o festival só delas, aí, que é o movimento que estão fazendo, vai ser, né, torcendo aí que vai ser. Dia 8 de setembro é o Girls to the Front no Casarão do Benfica também. Também feito por mulheres, né? Coisa. E a gente teve no Porto Iracema das Artes, nas comemorações do aniversário de 5 anos, um show belíssimo de coletivos, né, de coletivos femininos de Foi música, lindo. né? E Na a frente gente da pode escola. falar sobre isso já, né, no segundo bloco, né, Lana? A gente volta já. Estamos de volta com a Roda de Mulheres, hoje aqui no Porto Iracema, conversando sobre os coletivos femininos. Estamos com a Natália Escócia e a Mona Gadelha. E eu queria, nesse bloco, falar um pouco sobre o trabalho de vocês como mulheres, né? Assim, uma produtora cultural. E esta moça, que é a musa do rock por muito tempo, ainda hoje é nossa musa. Você enfrentou muitas batalhas ali, né? Para conquistar o seu espaço. Sim, mas na verdade, quando eu comecei nos anos 70, eu nem pensava nisso. Eu queria cantar, queria participar. Depois é que você começa a ver o seu lugar. Você fala, puxa, são poucas mulheres, quase ninguém. Eu estou aqui
e vamos em frente, mas realmente tem muitas dificuldades, né? Tem dificuldades que você vai percebendo depois. Não, e naquela época também, né? porque hoje as pessoas já conversam a respeito, discutem, questionam sim. E querem... E ainda hoje eu escuto muito de colegas, muitas colegas reclamam ainda tem muito machismo velado também entre os próprios colegas de música. Às vezes, tem demais, né, Camila? É impressionante, né? Talvez as pessoas nem percebam, mas ainda rola muito. Mas imagina naquela época, era bem pior. Né? Década de 70. É que era nessa ideia mesmo que tu fala, né? Que você tá lá, a coisa tá acontecendo, você nem se dá conta. Tá hora você diz assim, vai, mas só eu, peraí, acho que tá faltando alguma coisa. Mas não há uma discussão sobre, né? Eu já ouvi, inclusive, muita gente dizer, você não acha que já tá bom desse assunto? Não, vocês só falam disso, só falam de mulher, agora mulher só fala de mulher. Mas o Augusto aí, né? Borges, queridíssimo Augusto Borges, um beijo, estava divulgando o nosso programa, falando, mas as mulheres já conquistou tudo, as mulheres já conquistaram tudo, para que vai conquistar mais? Acho que não. Não, com certeza não, né? No dia que a gente abrir o noticiário e não ver tantas notícias de violência contra a mulher, né? A violência pelo fato de você ser mulher, alguns atos que a gente vê de agressão, que a gente sabe que se fosse um homem não seria assim. Então, você tocou num assunto muito isso, importante. Isso é o mais chocante, isso é o mais terrível, né? Essa estatística elevadíssima de agressividade, né? De violência, de morte, de estupro. Isso é uma coisa gravíssima, né? Que a gente fica sem acreditar, porque a gente acredita numa evolução, né? Do ser humano, nessa conquista do nosso espaço. E pensar que estamos ainda numa situação de barbárie com relação à violência contra a mulher. É barbárie. Basta olhar o jornal, basta ver as estatísticas. E ainda vem a importância de a gente bater muito nessa tecla, justamente isso, que essa barbárie ela já existia, ela apenas não era tão noticiada, porque como o assunto está muito em alta, né? Então, tem coisa que não entra, né? Exatamente, então acaba que cada caso que acontece, então ele já ganha uma repercussão. E isso dá a impressão de dizer, nossa, mas o que está acontecendo? Só que isso sempre existiu, né? É muito Só que chocante. ninguém as pessoas hoje chocante. estão percebendo mais, estão começando a diferenciar o que era normal antes, né? Hoje a gente está percebendo que não, que é uma agressão, que a gente tem que parar com isso, porque nós merecemos todos ser felizes e respeitadas, né? Como ser humano. Respeito, eu acho que você falou a palavra-chave, respeito, né? Só isso. Já estava bom, respeito, porque o respeito é o mais importante. A partir daí vem o resto, Sim. eu acho. Natália. E a Natália? Bom, eu sou do meio publicitário, né, da comunicação, que também é um meio muito de homens, né? Então, na publicidade a gente vê, tem uma certa diferenciação, né? Quem trabalha no atendimento, que é a parte que liga o cliente à agência, geralmente é mulher, mas quem trabalha na criação, geralmente é homem. Mas isso vem também de que da imagem da agência ter que ser uma mulher organizadinha, de blazer, para sair dali e vender a agência. E dentro da agência, não. Quem cria, na verdade, né? Quem cria, quem escreve são os homens. O criativo, né? O criativo. Então, os chefes de direção, de criação, os diretores de criação são homens, né? Os redatores são homens. Tem poucas mulheres nessas funções. Na minha época, tinha muito pouco. Tinham pouquíssimas mulheres. Hoje, né? Porque eu já saí da publicidade há 5 anos, mas hoje em dia, assim, 5 anos depois que eu saí, já tem muita, assim, já meio que duplicou. Antes era uma por cada direção de arte, hoje são 2. Então já tenho 2 ou 3. Já está começando a equilibrar. Equilibrar talvez não, mas talvez 1/4. E na produção cultural, né? Na produção, aí assim, eu vim da publicidade para a produção cultural, né? Na produção cultural tem bastante mulher trabalhando, né? Tem muita mulher trabalhando. E a produção cultural, ela é um meio que, assim, geralmente também tem essa questão um pouco do machismo, mas como tem muita mulher ali trabalhando, é o meio artístico, o meio de produção cultural, o meio da cultura, ele é um pouco menos assustador para a mulher nesse sentido, porque tem mais mulheres e as mulheres estão sempre juntas, se ajudando, e os homens que trabalham na produção estão também ali para aprender e para, enfim, estar junto. Então, eu percebi isso, né? Na publicidade era uma coisa, na produção cultural eu vi outro ambiente, né? Outro ambiente de trabalho. E lá no Porto, né, eu trabalho com uma coordenação que
É uma coordenação de estágios, mas que eu faço essa parte da produção com os alunos, né? Porque tem um projeto chamado Experiências Profissionais, que eu faço parcerias e os alunos vão lá e saem de sala de aula e, por exemplo, alunos de fotografia, de câmera, de som, de edição, eles cobrem alguns eventos e aí ficam no portfólio e tudo. Então, mas quem faz a logística, quem faz a produção disso é o meu setor. Então, por isso que eu digo, eu sou coordenadora de estágios, mas eu também sou produtora cultural por conta disso. Então, mas eu vi essa diferença. E, assim, estar no Porto Iracema, né, é uma coisa muito maravilhosa, né? A minha chegada até aqui foi pela publicidade, mas é muito maravilhoso trabalhar com tantas mulheres incríveis e é uma gestão muito importante, é uma escola muito importante, né? A proposta da escola é muito importante. O laboratório de música todo ano recebe muitas inscrições, ainda não há um equilíbrio de uma participação maior das mulheres. Às vezes tem umas, né, as pessoas reclamam um pouco e tudo, mas é porque majoritariamente, se a gente for ver o próprio ambiente musical, né, embora tenha cada vez mais compositoras fantásticas aqui em Fortaleza, instrumentistas também, a gente percebe na própria proporção de inscrição que menos mulheres se inscreveram. Então a gente sempre torce que cada vez mais mulheres participem, se inscrevam, né? E é muito interessante essa participação dos coletivos femininos, trazendo todas essas mulheres que cantam, que tocam, assim, invadindo a escola, porque isso aí acaba gerando um equilíbrio muito bacana, né? Porque, na verdade, são 4 projetos apenas, todo ano. Né? E ano passado esse ano de 2018 foram 104 inscrições, depois ficaram 96 deferidas, né, para serem analisadas. E eu fui realmente estudar e vi que o número de mulheres que se inscrevem é um número menor. Então a gente cada vez mais... muito menor? Bem menor. Bem menor. Bem menor. Eu diria que 1/3, mais ou menos. Então, assim, o importante é a gente incentivar cada vez mais, né? Porque algumas pessoas tentam e não tentam de novo, e, enfim. Mas a gente percebe na cena musical da cidade uma presença feminina muito forte. Grande, muito como forte. A gente viu nesse show que houve na escola, na porta da escola, que a gente montou na porta da escola. Um show com 5 grupos de mulheres, instrumentistas ótimas, compositoras, apresentaram um trabalho autoral, foram 5 shows empolgantes, lindos shows. Fiquei muito emocionada de ver. Falei, Esse projeto é muito imagina, interessante porque, além da formação, a visibilidade que se dá também, né, para esses coletivos. E a história do Poéticas do Feminino com essa convocatória também tem a ver com os laboratórios, com tudo, porque a ideia é gerar também formação, né? Então a gente já teve algumas oficinas dentro do Poéticas do Feminino, dentro dessa convocatória, né? Nessas 2 grandes conversas, a gente ouviu essas mulheres, esses coletivos, e viu que algumas demandas saíram dali, né? Então, já teve oficina de noções básicas de fotografia, já teve oficina de técnica de som, a gente está propondo agora uma oficina de grafite, de intervenção urbana, né? Também vamos ter rodas de conversa sobre gênero, sobre mulheres na música, sobre mulheres na literatura. Também se girou um grupo de estudos de mulheres dramaturgas, estudar quem são essas mulheres na dramaturgia, né? Então, esse grupo se reuniu no Porto Iracema. Existem as trocas de usar o Porto Iracema, a estrutura do Porto Iracema para ensaio, para encontros desses coletivos. Então, o fortalecimento disso se dá através não só da potência do encontro desses coletivos, mas também do que a escola pode gerar e essas formações, por exemplo, formação para escrever projeto, formação de produção. O que é que daí pode acontecer para que no ano seguinte esses coletivos que começaram com a gente nesse projeto possam se inscrever mais nos laboratórios, né? Os 4 projetos femininos, né? Então o Porto entra nesse suporte, né? Porque, por exemplo, esses coletivos surgem independente, né? Muitos deles são na periferia, né? Então eles precisam desse aporte, desse suporte para que eles não morram, né? Exatamente. Então o Porto entra com esse suporte, oferecendo o que puder para ajudar a manter? Ajudar a manter, ajudar a estrutura e reflexão, né? Reflexão, referência. Como? A ideia não é institucionalizar, né, esses coletivos, para dar suporte. Por exemplo, ensaio. É um grupo que precisa ensaiar. A gente não sabe tem que nem onde. todo mundo consegue, né, um espaço para ensaiar.
a sala de música do Porto Iracema vem sendo cedida para esses ensaios. Mas aí passa por De uma Possíveis teatro gravações. Passa por uma seleção, isso? Como é que funciona? na verdade não é seleção, é só... São ajustes de agenda. Liga, marca, eles falam a demanda e vocês vão Claro. organizando. Exatamente, porque como o na ponto escola tá tem... aberto, Sim, está aberto. Porque como na aberto, escola totalmente. tem essa questão das formações, dos ensaios dos próprios laboratórios, a gente só tem que adequar as agendas, Claro, né? Tem dias que não dá porque tá tendo coisa lá Mas dentro. tem dado muito certo. Tem dado muito certo. certo. O coletivo Arremate de Teatro, inclusive, está ensaiando no Porto Iracema. Depois dessas grandes conversas, elas precisavam de um lugar para ensaiar e a sala de teatro do Porto Iracema foi cedida, né, uma vez por semana e elas estão ensaiando lá. E é a proposta da escola, né? É a Ser proposta da aberta para que a escola. comunidade Sim, possa ocupar, porque também não faz exatamente. sentido você ter um equipamento e aí utilizar apenas o pessoal que passou numa seleção, mas sendo Se que fechar, tem tanta né? potência do lado de fora e tem uma parede barrando isso, né? Mas essa foi a ideia, né? A estrutura do Porto, ela pode ser utilizada para esses coletivos. Então, a gente só tem que organizar agendas, né? As agendas das salas de aula, as agendas do estúdio de música, da sala de música. É importante falar também que todas as oficinas dos laboratórios todos são abertas. Tem muitas aulas abertas que acontecem durante todo, né, ao longo do ano, oficinas, cursos. E tudo isso é divulgado aulas, para esses coletivos, totalmente ao aberto. público, as É aberto ao pessoas público. Somente as Pode tutorias, participar. né, dos projetos, que cada projeto das linguagens que tem as tutorias, essas sim são fechadas, algumas já foram até abertas também a essa possibilidade. E até as tutorias, né? Sempre tem uma conversa, né? Pega o Sempre. tutor, traz o tutor, Sim. faz uma conversa uma aberta, aula aberta, né? uma conversa Há uma aberta. troca também com a comunidade, mas o projeto em si, que já é aquele projeto formatado. Dá para acompanhar pela internet, né, Meninas, na página do Porto. Nosso assunto é maravilhoso. Isso aqui é apenas uma introduçãozinha, porque a gente vai receber as meninas de alguns coletivos aqui, mostrar mais ainda o trabalho delas, né? Mas eu queria muito agradecer a participação de vocês, foi Eu muito também gostoso. queria agradecer, muito Obrigada, obrigada. é um prazer conversar adorei. com E a iniciativa foi muito legal, né, também do Porto Iracema desse ano, de ter pego uma temática tão importante e de abrir as portas também para esses ordem do coletivos, dia, né? Ano passado foi o ano da mulher na música, né? Não rolou esse lance na imprensa. Eu Então, gostaria nós que cada um estamos- de vocês desse assim, um recadinho final para a gente encerrar o programa, pode ser? Pode. Pode começar, Natália? Bom, o recado é que acho que a gente precisa se fortalecer mesmo, né? Nós, mulheres, precisamos nos fortalecer. E o Porto Iracema, e nós que trabalhamos no Porto Iracema, estamos aqui para potencializar, né, esses encontros, porque o bom mesmo é a força dos encontros. Então, é isso, é a força dos encontros. Deixo e passa a bola para a Mona, porque acho que... Eu só posso confirmar o que você falou, né? Que estamos aqui de braços abertos, portas abertas, né? Para a gente conversar, para a gente trocar ideia, porque isso que eu acho é muito importante, é sair um pouco dessa virtualidade, desse mundo virtual, que às vezes distorce um pouco as relações e as coisas, e conversar, tete a tete, conversar olho no olho, assim, que vai faiscar Isso ideia. aqui também é potência, né? Você trocar é Totalmente. potência. Confirma as palavras da minha querida Natália. Gente, pois brigadíssima pela presença de vocês, né? Foi muito enriquecedor e nos próximos programas a gente vai continuar falando de E coletivos, né? lembrando que você pode continuar nos ajudando aí através das redes sociais e nos acompanhando a construir esse programa, né? Manda mensagem, entra no nosso canal, segue a gente, curte o nosso YouTube também, para potencializar o nosso trabalho também, né, Lana? E a gente volta na próxima semana, né, Camila? Tchau, Até lá, gente. tchau, gente.